Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim a palavra de Deus: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Talvez no título desse vídeo você esteja lendo restituir ou restituição. Talvez traga ali também uma confusão, porque a palavra-chave desse título seria vida eterna. O capítulo 3 fala sobre ressurreição, uma conversa extensa com Jesus e Nicodemos, onde eles falam sobre nascer de novo. Eu fico imaginando talvez se Nicodemos tivesse seguido Jesus, esse homem incendiaria esse mundo. Sobre restituição ou restituir, poderia falar sobre Jó, onde teve sua vida até o capítulo 41 em murmurar e reclamar das coisas que perdeu, das pessoas amadas que perdeu. Mas no capítulo 42, onde ele ora não por ele, mas ora pelos amigos, Deus restitui a sua vida. Deus não somente restitui, mas dá em dobro. Eu poderia falar sobre o filho pródigo, onde ao pedir a sua herança saiu para o mundo e viveu descontroladamente, e ao perder tudo que tinha e ao se ver comendo bolotas junto com os porcos, mas não desejando comer os porcos, ali havia um princípio. Ele lembrou que na casa do pai ele estaria melhor, onde até os mesmos empregados vivem melhor do que ele. E ao lembrar, ele volta para a casa do pai e o pai o restitui. O significado da palavra restituir é devolver o que foi tomado, ou a palavra restituição. Devolver o que foi tomado, o que lhe foi tomado. Mas Deus não quer que eu venha aqui e fale para vocês somente sobre isso. Deus quer que eu fale com vocês sobre reconciliação, pois não existe restauração de vida sem reconciliamento com Deus. Quer que eu fale a verdade para vocês? Nós não necessitamos verdadeiramente de uma religião, mas sim de um reconciliamento com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Não estou defamando uma religião. Ela é importante sim para a nossa vida, para nossas doutrinas, para que podemos viver também em comunhão com a igreja em si. Mas o que eu quero trazer aqui é, assim como o filho pródigo, é trazer a vocês em memória. Em memória do quê? Trazer para vocês aquilo que um dia foi perdido. Você já parou para pensar que um dia na sua infância foi o último dia que você brincou com seus amigos na rua e você não sabia que era o último dia? Você já parou para pensar que aquele dia, se você soubesse que era o último dia que você iria brincar com seus amigos, talvez aquele dia não tivesse mais fim? Você lembra quando a gente brincava? A gente fazia coisas, corria, pulava. São memórias que o Senhor nos traz quando a gente era felizes. Eu lembro quando eu era mais novo e eu ia no cano da bicicleta do meu pai. E minha mãe e minhas 3 irmãs pegavam um ônibus junto com a minha mãe, porque só tinha dinheiro para elas. E a gente pegava a bicicletinha, eu ia no cano do meu pai, e a gente ia até de bicicleta, até a igreja do quadrangular do Jardim Vante, Porto Feliz. Isso era na ida e na volta. Mas não era só no prazer de ir, é na maneira de como a gente ia. Eu ia brincando com meu pai. Meu pai dizia: aperta esse botão, aperta aqui esse parafuso da mesa aqui que é o turbo. E a gente se divertia nesse caminho. E se eu for trazer isso à memória, eu lembro que esse momento em família era um momento bom. Era um momento onde que eu via meu pai adorando a Deus.
Há um momento onde que minha mãe ficava no fundo da igreja, eu pedia para minha mãe, me levante que eu quero ver meu pai tocando. Meu pai tocava uma guitarra naquela igreja, uma guitarra amarela. Eu achava linda aquela guitarra. E isso veio à minha memória. E se eu soubesse que aquele dia um dia ia acabar, talvez se eu tivesse condições, esse dia nunca acabaria. Às vezes a gente fica pensando, como que eu restituo isso, Senhor? Como que isso pode ser tomado? Mas eu lembro que isso foi necessário. Certas coisas que passaram ali foram necessárias. O que eu quero dizer é que muitas das vezes a gente tem que abrir mão. Abrir mão de algo que nos faz trazer a lembrança, para seguir um caminho que Deus está nos traçando, para que possamos viver na sua vontade. Eu sonho que um dia minha família ainda seja restituída, onde meu pai possa voltar à igreja e adorar o Senhor. Trazer essas coisas na memória, talvez a gente fique pensando, nossa, como isso era bom. Mas eu lembro que o Evangelho ele não é feito para mim, ele não é feito para você, não é feito para ninguém. A Bíblia em si, ela aponta para uma pessoa. Essa Bíblia aponta para Jesus. É somente Jesus. Ele morreu na cruz por mim. Ele restituiu a minha a presença de Deus. Quando eu entendo isso, eu entendo que o alvo não sou eu. O alvo é a cruz. E o alvo de Jesus é você. O Senhor está querendo sim restituir vidas, mas nós somos egoístas em queremos entender que somente nós necessitamos de algo. O mesmo vazio, creio eu, não está na Bíblia, mas creio eu que o mesmo vazio que existia em mim, talvez existia no coração de Deus. Um formato perfeito, meu formato perfeito. Eu acho que a maior restituição não é o Senhor estar fazendo na minha família, não é o Senhor me trazendo de volta para a sua igreja, não é somente eu trazendo-me de volta para a sua presença. Acho que a maior restituição é eu estar voltando para Ele. Creio eu que essa é a maior restituição. É que quando nós erguemos nossa mão e dizemos, Senhor, Tu és meu único, suficiente Salvador. Eu acho que essa restituição é a que vale por todas. Estar de volta na presença de Deus é o que me faz sentir mais próximo, mais vivo, mais feliz. Creio no Senhor. Creio na Tua palavra. Eu creio em Jesus. Mas só de eu saber que eu ter voltado, eu ter aceitado Jesus, eu restituí algo nele, algo que estava faltando nele. Ele me amou primeiro e estará comigo até os fins dos tempos. Eu creio que o Senhor também irá fazer grandes obras na sua vida. Eu creio que também o Senhor irá fazer grandes maravilhas, mas primeiramente o Senhor está mais interessado em fazer um relacionamento. Busque um relacionamento com o Senhor, independente da sua igreja, independente de onde você está. Busque-o verdadeiramente. O Senhor está em todo lugar, até em meio às suas tempestades.